Bíblia, por favor. Glória ao nome do Senhor. Não vou ministrar, mas a Bíblia diz assim em Lucas, no capítulo 21, no verso 1. Lucas 21, no verso 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É óbvio que, e nós sempre falamos isso quando ministramos sobre oferta, que Deus não está interessado em valores, mas uma coisa que Deus se interessa muito é a disposição do nosso coração. Talvez naquele dia aquela viúva quis dar tudo o que ela tinha, mas Jesus também estava falando de como aquelas pessoas estavam ofertando. Os ricos estavam dando do que sobrava, com uma falta de honra, sem aquele respeito e aquela honra de que é ofertar no reino de Deus. Estava sobrando, eles queriam se aparecer mesmo na frente dos outros, eles estavam dando tudo aquilo, sabe? Imagina você vir com um pacote e jogar assim na frente de todo mundo. E aquela viúva foi lá na sua condição, a Bíblia chama de pobre, mas a Bíblia não a chama de uma mulher que estava querendo se aparecer, mas uma mulher que queria honrar Jesus, mesmo diante de todos aqueles que podiam mais do que ela. Alô? Essa é a disposição do nosso coração. Talvez você vai num culto e talvez a sua alma diga: está vendo aquele Beltrano? Tem mais condição do que você. E aí você fica travado, falando: então é melhor não entregar as minhas moedas, é melhor não entregar esse pouco que eu tenho. Mas tenha convicção de que Deus está olhando na hora da oferta, aliás, em tudo que nós formos fazer, seja ele muito grande ou seja uma coisa muito pequena, Deus está olhando a disposição do nosso coração. A Bíblia diz que em tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer como se fosse para Deus. Então aquilo que você faz na igreja ou fora dela, para um mendigo, para qualquer pessoa, se você está fazendo aquilo para honrar a Deus, tenha certeza que haverá colheita. Não se preocupe com o que você não tem ou com o que você ainda vai ter. Se preocupe em ter um coração sempre disposto a honrar o seu Deus, pelas coisas que Ele já fez, pelas coisas que Ele ainda vai fazer, ou simplesmente porque Ele é o seu Deus, aquele que cuida, que livra e que te dá o ar para você respirar nesse dia. Fica tranquilo, porque a gente não está desesperado, mas nós precisamos aprender. Esse é o princípio da honra: devolver os dízimos, as ofertas, entregar ao Senhor. Nós podemos contar um breve testemunho, porque a obra ainda não terminou, mas a reunião que nós tivemos no início dessa semana, nós fomos queriam uma resposta definitiva. Nós somos super francos, super claros daquilo que nós podíamos fazer. E é claro que nós podemos fazer hoje está defasado naquilo que é o contexto. E a pessoa disse: então me dá uma resposta, quando? E aí, como o pastor de vocês é muito ousado, falou até o final do ano. Mas o homem não caiu não. Mas ele disse: faz o seguinte, junho a gente conversa de novo. Você pode dar glória a Deus, gente. Junho a gente conversa de novo. Então até junho a gente ainda tem casa. Quem me chorou com esse amigo? Até junho a gente ainda tem casa. E até lá Deus pode fazer muitas coisas. Ao invés de nas pressas, até junho Deus pode fazer muitas coisas.
E é Deus que quebranta o coração do rei. É Deus que faz a obra. Então o seu jejum, a sua oração durante toda essa semana, a sua preocupação com a sua igreja, Deus ouve a nossa oração. Talvez a gente fale, não é aquilo que eu queria ouvir, e daí? Até junho, Deus pode fazer muitas coisas. Está na sua casa também, pode tomar o seu assento também. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1. João, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler. Obrigado, equipe de adoração. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo? Amém? Não? Sim? Não? Sim? Você que está em casa, como é que está a transmissão também? Queria saber se tudo bem aí. Por favor, me ajude. Vamos lá. Nós começamos nessa manhã uma nova série. A série sobre Jesus, o Filho de Deus. Ok? Você que está me assistindo pelo YouTube, também seja muito bem-vindo a esse culto de celebração que nós estamos iniciando nessa manhã, uma nova série que se chama Jesus, o Filho de Deus. Existe uma necessidade de conhecermos a Jesus, Jesus que está dentro do nosso coração. Não podemos conhecê-lo apenas de ouvir falar, mas existe uma necessidade de crescer em comunhão e intimidade com o Senhor Jesus. Todo novo convertido, nós sugerimos que esse novo convertido comece a ler o livro de João. Por que ele tem que ler o livro de João? E eu vou explicar isso. Existe a necessidade dele conhecer quem realmente é Jesus, e o livro de João traz esse ensinamento para cada um de nós. Quero te dizer que esse conhecimento não é para apenas essa ministração, não é só para você adquirir conhecimento, mas é para que você possa ensinar outras pessoas a também conhecer Jesus. Então João capítulo 1, no verso 1, João 1, 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, no verso 16, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Senhor, eu te peço graça sobre graça nesta manhã, para que eu possa estar transmitindo esta palavra a cada pessoa que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Fala ao meu coração e fala ao coração de todas essas pessoas, que a palavra realmente produza um grande crescimento, um grande amadurecimento nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você puder aplaudir ao Senhor aí dentro da sua casa, ou aqui na igreja, aleluia, aleluia, glória a Deus. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Bom, falando sobre o livro de João, João, que é o evangelista,
ele vai nos oferecer aqui, somente nesse livro aqui, ele vai nos oferecer uma série de evidências. Uma série de evidências que vão comprovar a natureza e também a missão divina de Jesus. Você quer conhecer a natureza de Jesus? Leia o livro de João. Você quer conhecer a missão de Jesus? Leia o livro de João. Quando você abre no mesmo livro, no capítulo 20, João capítulo 20, e no verso aqui 31, está dizendo assim, ó: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Quando você começa a ler o livro de João, você vai entender que aqui está a revelação do Filho de Deus. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, a ideia de João é que você conheça a Jesus, é que você conheça a sua natureza, é que você conheça a sua missão, e quanto mais você conhecer, você vai ter vida nele, ok? Amados, quem está trabalhando aqui, eu peço que tem algumas pessoas que estão tendo dificuldade de achar o livro de João, então por favor, nos ajudem aí, tá? Nossa equipe, por favor, obrigado. Bom, então, falando um pouco mais sobre como é Jesus, eu li do capítulo 1 até o verso 18. Por que eu li assim? Porque aqui você vai entender como é que Jesus, como é que ele se manifestou a nós, como é que ele se manifestou neste mundo, como é que ele se fez aí conhecido. Tá? Então, veja, do verso 1 até o verso 18, nós vamos estudar no decorrer desse mês como foi a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eu quero estudar só do 1 até o 4, nós vamos estudar 4 versículos, e aqui eu quero dar um tema. Ele primeiro se revela como o Verbo. Jesus está se revelando aqui no livro de João, em primeiro lugar, como o Verbo. E aí, olha o que me chama a atenção, se você for comparar o livro de Gênesis no capítulo 1, você abre no Gênesis capítulo 1, e você fica com João também, capítulo 1, no verso 1, tá? Você vai ver o seguinte: no princípio era o Verbo. E aí, no verso 1 também do Gênesis capítulo 1, está dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que Jesus, ele já estava na criação. Antes da criação de todas as coisas, o Verbo, ele já existia. Então, esse Jesus que nós temos como Senhor e Salvador da nossa vida, ele já existia antes de qualquer coisa que você possa imaginar. E aí eu começo a entender o seguinte, que o Verbo, João capítulo 1 e no verso 1 está dizendo: o Verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. Eu não conheço nenhuma outra pessoa ou nenhum outro ser que a Bíblia me diz que estava com Deus na criação de todas as coisas, ou seja, antes da criação de todas as coisas. E isso nos leva a entender que Jesus, ele já tinha um relacionamento com Deus, né? Era um relacionamento eterno. Aliás, Jesus tem esse relacionamento eterno de comunhão, né, entre pai e filho. Isso é para nos fortalecer e para nós entendermos que não existe, quando a Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não existe outro meio. Há pessoas no mundo que imaginam que existe uma outra forma de chegar até Deus, mas nós estamos aprendendo nesta manhã, meu irmão, que o único meio de chegar até o Deus que nos criou é através de Jesus Cristo de Nazaré. E se ele está aí dentro da sua vida, levanta a tua mão e dá uma glória a Deus aí bem forte, meu irmão. Ainda no livro de João, no capítulo 1, no verso 1, veja aí o que a Bíblia diz, né? Quando eu estou falando sobre
o verbo, no princípio era o verbo. Segundo, o verbo aí estava com Deus, e a Bíblia está dizendo que o verbo era Deus, tá? Essa questão aí de verbo, para a nossa tradução, fala-se sobre, foi traduzido como palavra. Toda vez que você lê na Bíblia verbo, ele está dizendo palavra, o significado do verbo é palavra, e a Bíblia está dizendo que a palavra era Deus. Então, veja, a palavra, vou te explicar, a palavra não é Deus. Já fala assim comigo, a palavra não é Deus. Quando eu estou falando Deus, estou falando do nosso Deus, o Criador, amém? A palavra é uma expressão de Deus. Aqui eu estou entrando em uma coisa muito profunda, porque Deus está revelando para aqueles que se aproximam da palavra que Ele não está sozinho. Deus está revelando que Ele não está lá na sua glória sozinho. Eu sei que tem os anjos e tal, mas Ele não está sozinho ali. Ele tem alguém que Ele tem comunhão, Ele tem alguém que o conhece intimamente, Ele tem alguém que sabe, que conhece os seus pensamentos, Ele tem alguém que o ama acima de qualquer coisa, e o nome desta pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Dá glória a Deus por isso, irmão. Então a Bíblia fala que existe Deus Pai, Deus Filho, fala comigo, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sabemos o ministério do Espírito Santo que está aqui no mundo, mas sabemos que Deus está lá, sentado no seu trono, e quem está à destra de Deus é Jesus, é o verbo, é a palavra. Então eu falo aqui nessa questão de que eles têm naturezas totalmente diferentes. Há o Deus Pai e há o Deus Filho. Quem está dentro da nossa vida através do Espírito Santo, fala assim comigo, quem está dentro da minha vida através do Espírito Santo é o Deus Filho. E o Deus Filho, porque Ele ama ao Deus Pai, vai revelar esse Deus Pai para a minha vida. Dá glória a Deus por isso. Amém? Então, meu irmão, eu quero dizer que eles são totalmente distintos quanto à sua personalidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Bíblia fala ainda que a natureza de Deus Pai como a natureza de Deus Filho são divinos. Então o Senhor que está dentro da minha vida e dentro da sua vida é um ser totalmente sobrenatural. Então eu tenho que me alegrar, porque a função do Senhor é te levar a ter uma experiência com a glória. A função de Jesus é fazer com que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem pode dar um amém bem forte aí? Debaixo dessa máscara, dá um amém bem forte aí. Bom, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre como é que Jesus ele veio se manifestar aqui na nossa vida. Veja, quem conhece homem? Alguém conhece algum homem? Amém? Sim? Ok? Quando eu falo homem, eu não estou falando só do homem, eu estou falando também da mulher. Veja, como é que o homem vai se expressar? Nós vamos ter um estudo aqui hoje, Veja, a palavra do homem é o modo pelo qual ele começa a se expressar. Você sabia disso? Se eu trouxer alguma pessoa aqui do meu lado e ele ficar aqui sem falar nada, você vai ficar sem nenhum tipo de conhecimento desse homem. Se eu trouxer uma mulher, se eu trouxer um homem, aqui ele ficar parado, de repente você encontrar alguém e essa pessoa ficar ali sem falar nada, você não vai ter conhecimento desta pessoa, porque é só quando esta pessoa fala, quando ela abre a sua boca, quando ela começa a se comunicar com outras pessoas, é só através da palavra que sai da boca dela, é que nós começamos a ter conhecimento dos pensamentos desta pessoa, e também começamos a ter conhecimento até mesmo dos seus sentimentos. Sabia disso? Então, se eu fico lá conversando, às vezes, veja, você vai fazer um discipulado com alguém,
E a ideia do discipulado é que aquela pessoa que está sendo discipulada, ela possa abrir o seu coração e ela possa falar. Mas aí a pessoa, ela fica esperando que nós façamos perguntas. E não é para o discipulado, não é para fazer perguntas. O discipulado é para você abrir a sua boca e começar a falar, colocar para fora. Eu conheço pessoas aqui que começam a colocar para fora, né? São horas e horas, né? E aí, quando essa pessoa começa a falar, eu começo a conhecer os pensamentos dela. Grava isso que eu estou te falando. Quando esse homem ou essa mulher começam a falar, eu começo a conhecer os sentimentos, né? Então, pela palavra desse homem, ele também pode dar ordens, né? Nós que somos pais, imagina, como é que você vai dar uma ordem para o seu filho se você não falar? Você tem que falar. Você pode pegar uma cinta, você pode pegar sei lá, o que você pode pegar para tentar corrigir. A criança não vai entender, mas é quando você dá uma ordem e ele desobedece, aí você sabe, né, o que fazer. Então, através da palavra do homem, ele pode dar ordens, ele pode efetuar a sua vontade. É só quando você abre a boca. Ei, se você está tendo um problema de comunicação, Deus está querendo te curar nesta manhã no nome de Jesus, amém? Porque às vezes as pessoas acham assim: você tem que saber o que eu estou passando, você tem que saber o que eu estou sentindo. Eu só vou saber o que você, isso é um exemplo, eu só vou saber o que você está passando se você falar. Eu só vou saber o que você está sentindo se você abrir a sua boca, porque é só assim que eu vou te conhecer, ou só assim que você vai me conhecer. Então, a palavra que esse homem fala, ele vai transmitir o impacto do seu pensamento e ele vai transmitir o impacto também do seu caráter. Todo homem pode ser conhecido de modo completo através da sua palavra. Quanto mais você fala, quanto mais você expressa, quanto mais você coloca para fora, eu começo a te conhecer. E eu não sou apenas eu, mas outras pessoas vão também conhecer. Quando eu tenho comunhão com algumas pessoas aqui um pouco mais, e aí a gente começa, quando a pessoa começa a falar, a gente começa a conhecer mais a pessoa. Mas quando ela fica calada, não dá para nós conhecermos. Passa anos e vai anos e nós não conhecemos a pessoa. Por isso, meu irmão, é obrigatório que você tenha esse pensamento, para a pessoa conhecer, para saber o que eu estou pensando, o que eu estou precisando. Eu preciso abrir a minha boca. Então veja, até mesmo um cego, ele consegue ter o conhecimento de uma pessoa, ter saber o sentimento dessa pessoa quando essa pessoa fala. Ele não precisa estar enxergando. O cego não precisa enxergar o outro. Ele precisa apenas que esse outro fale com ele, expresse para ele, abra a sua boca e revele para ele aquele que ele está pensando e aquilo que ele está sentindo. Amém? Então, quando nós ouvimos a pessoa falar, então nós vamos passar a conhecer essa pessoa melhor. Olhe para alguém que está do seu lado, você que está aí na sua casa, diga assim: olha, eu quero muito te conhecer, sabia? Eu não quero te conhecer, eu não quero saber da sua vida, porque eu não sou fofoqueiro, mas eu gostaria muito de poder te conhecer. Amém? Como é que nós vamos conhecer uns aos outros? Quando você abrir a boca e você começar a falar, aí você vai conhecer. Agora eu sei quem você é. Eu não quero saber para te condenar, meu irmão. Eu quero saber para poder te ajudar. Eu quero, sabe, não adianta você chegar só com os seus problemas. Nós precisamos conversar para nós sabermos como é que vamos resolver esses problemas em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui, dá uma glória a Deus aí bem forte, irmão. Amém? Então grava isso. A palavra da pessoa é o seu caráter recebendo expressão. A palavra da pessoa é o seu caráter recebendo expressão. A pessoa está lá falando, a gente já sabe qual é o caráter dela. Sabia disso? Meu Deus do céu, né? Grava isso, porque eu vou entrar numa coisa muito gostosa agora. Lembra de João capítulo 1, no verso 1? A Bíblia está dizendo o verbo de Deus, né? Eu expliquei para você que o verbo de Deus significa o quê? A palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus, qual é a forma aqui de Deus que está lá na glória se comunicar com o homem? Glória a Deus, vamos ver se você já sabe. Qual foi o meio que Deus criou para
existia antes da criação de todas as coisas, para que o homem pudesse conhecê-lo. É a palavra de Deus. O nome palavra vem do verbo. Esse verbo significa o Cristo, o enviado. Em outras palavras, nós sabemos que o meio da expressão de Deus para a minha vida e para a sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Dá glória a Deus, irmão. Então eu anotei aqui que a maneira de Deus se exprimir, a maneira de Deus passar a sua inteligência, a maneira de Deus demonstrar a sua vontade, a maneira de Deus demonstrar o seu poder, aleluia, está através da sua palavra. E a sua palavra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o verbo. É através de Jesus que nós entramos em contato com Deus. Foi através de Jesus que Deus se expressou para mim, que Deus se revelou para você, aleluia. É por meio de Jesus que Ele vai revelar toda a atividade dele na face desta terra. É por meio de Jesus que a vontade de Deus e o propósito de Deus vão ser revelados na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então, meu irmão, dá glória a Deus bem forte nesta manhã, porque Deus está falando conosco, e a maneira de Deus falar se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém ou não amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: esse mesmo Jesus está aí dentro de você. Então nós nos exprimimos por meio de palavras. Qual é a forma de Deus se exprimir também? Deus vai se exprimir através do seu Filho. Abra sua Bíblia aqui no livro de Hebreus capítulo 1. Hebreus no capítulo 1. Hebreus no capítulo 1. Hebreus no capítulo 1. E por favor, nossos amigos nos ajudem aí. Hebreus no capítulo 1 e no verso aqui 3. Olha o que a Bíblia está dizendo. Hebreus capítulo 1 e no verso 3. O Filho é o resplendor da sua glória. Quem é o resplendor da sua glória? O Filho. Quem é o Filho? Jesus. Quem é Jesus? O Cristo, o enviado. O Filho é o resplendor. Ou seja, se eu quero conhecer a Deus, meu irmão, você que está me assistindo aí, se você quer conhecer a Deus, você precisa receber o Filho. O Filho tem que entrar no teu coração. O Filho tem que ser o Senhor da tua vida. O Filho tem que ser o Salvador da sua vida. Ele já está aí dentro de você. Eu vou continuar lendo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade aí nas alturas. Amém, irmão? Então fala comigo assim: Jesus é o verbo de Deus. Por que Jesus é o verbo de Deus? Por que Jesus é o verbo? Porque Ele é a palavra de Deus. Foi o meio que Deus fez para mostrar a sua vontade. É através de Jesus que eu conheço a Deus. É através de Jesus que eu vou conhecer a Deus pessoalmente. É através de Jesus que nós vamos conhecer a mensagem de Deus. É através de Jesus que esta mensagem, ela não apenas vai ser ouvida, mas ela vai crescer poderosamente na minha vida e na sua vida. Vai para o irmão que está do seu lado: deixe Jesus crescer aí dentro de você, meu irmão. Veja, Deus sempre quis ter uma comunhão com a sua criatura, porque a Bíblia diz que todos nós somos criaturas, só são filhos de Deus aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está escrito lá em João capítulo 1, no verso 12. Só são filhos aqueles que recebem Jesus como filhos, como Senhor e Salvador da sua vida.
Se uma pessoa no mundo aí diz assim, eu também sou filho, você já recebeu Jesus? Não, então você é uma criatura de Deus, é o que a Bíblia diz. E não sou eu que estou inventando, é o que a Bíblia está falando. Ok? Ah, eu sou filho mesmo assim. Não é criatura. Para ser filho, tem que crer naquele a quem Deus enviou, que se chama o Cristo, que se chama a palavra. Para ser filho, tem que crer. No Antigo Testamento, Deus ele se revelava desta forma. Ele usava os profetas para que através dos profetas as pessoas chegavam a ouvir a vontade de Deus. No Velho Testamento você vai ver Deus falando através de sonhos. No Velho Testamento você vai ver Deus falando através de visões, através de manifestações. Mas o homem queria mais. Deixa eu perguntar aqui para a igreja que está presencial e você que está me assistindo: quem quer mais de Deus? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Não, mais forte. Quem quer mais de Deus? Levanta a mão e dá glória a Deus aí, bem forte. Bota a boca e diga: eu quero muito mais de Deus. Essa era a pergunta do povo, porque o povo sabia que aquele profeta falava algo que vinha lá do céu, mas o povo queria saber quem é Deus. Você consegue olhar para alguém que está do seu lado e falar assim para ele: você quer saber quem é Deus? Você quer saber quem é? Quantos querem saber aqui quem é Deus, meu irmão? Eu quero saber. Então a Bíblia te dá uma resposta. João capítulo 1 e no verso aqui 14, a Bíblia está te dando uma resposta de quem é Deus. Deus está dizendo no verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para você conhecer Deus, você tem que deixar Jesus, o verbo, entrar no teu coração, e aí você vai conhecer. Aquela dúvida que o povo tinha: tudo bem, os profetas estão falando, nós estamos ouvindo, mas nós queremos saber como é Deus. Você quer saber como é Deus? Deixa ele entrar dentro da sua vida. A Bíblia diz que o eterno verbo de Deus, ele tomou sobre si uma natureza humana. Meu Deus do céu. Fala para o irmão assim: a sua palavra que sai da sua boca, ela continua por aí. Por isso que a Bíblia diz: tudo que você semeia, você vai colher. Lembra disso? Então toma cuidado quando você vai falar alguma palavra negativa. Mas a palavra de Deus, ela não veio por aí, ficou por aí. Quando Deus abriu a boca, a palavra, o Cristo, Jesus, se tornou carne. E não só se tornou carne, veio habitar entre nós. Fale para o irmão que está do seu lado: você consegue imaginar isso, meu irmão? Tem gente que acredita em extraterrestre. Tem gente que está louco para ter comunhão com o ET. Minha casa, minha casa, minha casa. Mas a palavra de Deus sai da boca de Deus, se torna carne, e não apenas se torna carne, veio habitar no meio de nós. Só um aleluia que saiu dali daquele lado. Deixa eu ver se sai daquele lado ali. Não, é o aleluia. Ali deram um aleluia. Mas aí vocês estão competindo, é aleluia, glória a Deus. Então esse lado é do glória a Deus. Vamos ouvir. E aquele lado é o lado do aleluia. Aquele lado está melhor. Só vou pregar para esse lado. Vamos ver se vocês conseguem agora. Ainda está meio baixo. Vamos lá, o pessoal está ganhando aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver esse lado agora. Dá mole ainda dá mole, pelo amor de Deus. Então, pastor, como eu que sou um cristão, posso falar como é Deus? Anote isso. Você vai dizer: Deus é como Jesus. Porque Jesus é o verbo de Deus. Quando uma pessoa chegar e falar assim para você: como é Deus? Você vai falar: Deus é como Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus, é o verbo de Deus, perdão.
Então, a expressão do conceito que o próprio Deus faz de si mesmo é o seguinte: vocês querem me conhecer? Olha o que Deus está falando. Vocês querem me conhecer? Mundo, vocês querem me conhecer? Eu estou me expressando através do meu filho. Se você conhecer o meu filho, se você deixar meu filho entrar dentro da sua vida e ser Senhor e Salvador da sua vida, você vai me conhecer como realmente eu sou. Pelo amor de Deus, levanta a tua mão e dá uma glória a Deus. Cadê o pessoal do glória a Deus aí? Cadê o pessoal do aleluia aí? Vamos lá, cadê o pessoal do glória a Deus aí? Cadê o pessoal do aleluia aí, meu irmão? Esse pessoal do meio aqui não é nada? Eles não são nada aí no meio. É o glória a Deus, é o aleluia aqui que vai ser o quê? É o xarabacaia. Então, eu não sei se você está entendendo o que eu estou passando aqui para você, mas aqui é uma grande revelação, porque há um questionamento dentro dos homens: como é Deus? E Jesus está dizendo, Deus está dizendo, eu já me revelei. Quer me conhecer? Tenha meu filho como Senhor e Salvador da sua vida. Está escrito. Agora, além disso, eu quero falar sobre como é que Jesus veio. Eu já falei sobre o relacionamento de criação, né? Que Jesus estava antes da criação, lá em Gênesis 1, junto com João 1. Falei sobre esse relacionamento. Quando Jesus, olha lá em Gênesis 1, 26. Vamos lá para Gênesis 1, 26. E eu vou te provar mais uma vez que Deus não estava sozinho. Gênesis, primeira folha lá da sua Bíblia, Gênesis 1, 26. Está dizendo assim, ó: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, para quem foi que Deus estava falando, irmão? Será que ele é doido? Para quem foi que ele estava falando quando ele disse: ó, eu vou criar o homem e eu vou fazer o homem? Ele não disse a minha imagem, ele disse a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Jesus sempre teve essa comunhão com Deus, sempre esteve com Deus. A missão de Jesus, como João está revelando aqui, é que ele veio como a palavra de Deus para expressar quem é Deus para aqueles que queriam conhecê-lo verdadeiramente. Se você é uma pessoa que muitas vezes se satisfaz apenas com uma profecia, que apenas se satisfaz apenas com uma palavra, eu quero te dizer, irmão, é muito mais. Ser cristão é muito mais. É ter a oportunidade, é ter o privilégio de ver a Deus face a face através da expressão do seu Filho. Quanto mais nós o amamos, mais Ele vai se revelar na sua vida. Dá glória a Deus por isso. Agora aqui para nós terminarmos, né? Você sabe que quando eu digo terminarmos é mais meia hora, né? Eu quero falar sobre o relacionamento dos homens. Jesus veio ter um relacionamento também com os homens, tá? A palavra não veio só ser lançada, a palavra se torna carne e ela veio ter aqui um relacionamento. O verso 4 de João, capítulo 1, no verso 4, está dizendo assim: nele estava a vida. Você quer ter vida, meu irmão? Jesus não veio prometer aqui vida, como é que me falaram outro dia? Esqueci. O que Jesus veio falar aqui é que Ele veio te dar vida eterna. Isso eu lembrei. Ele não veio prometer que eu e você vamos ser imortais, o Highlander da vida. Não é isso. Ele veio dizer que nós teremos vida eterna. Se a nossa vida aqui na terra passar, nós iniciamos a nossa vida eterna com Ele. Quem está aqui pode dar um glória a Deus aí bem forte, né? Então, veja, quem quer vida aqui? Quem quer vida eterna? Você que está me assistindo, quem quer vida eterna? Vamos lá, levanta a mão, né? Não, é sério. No meio de tanta coisa que tem acontecido aí, o pessoal está até acostumado a tanto velório que só Jesus. Mas quem quer vida eterna, meu irmão? Então, abre a tua boca e diga: cadê o pessoal do glória a Deus aí? Pessoal do aleluia aí. Pessoal do meio, cadê o pessoal do meio? Se você quer vida, irmão, eu quero vida
vida eterna. Eu quero viver eternamente. Eu não sei você, mas eu quero viver eternamente. Através de Jesus, você pode ter a certeza e a convicção que você viverá eternamente ao lado de Deus. Agora, fora isso, todas as coisas que você vê na natureza é por causa de Jesus. Meu Deus, tudo que você, não estou falando de destruição e desgraça, isso é por causa do pecado, mas tudo que você possa ver na face desta terra é por causa de Jesus, porque lembra que para que Deus inicie um processo, Ele tem que falar, a palavra dele tem que sair da boca dele, e a palavra quem é? Jesus. Então, meu irmão, fala aí para a pessoa que está do seu lado, você já tem a palavra está dentro de você, e essa palavra vai produzir vida, e ela vai produzir cura dentro de você. Eu vou te explicar isso, eu fui lá para Israel, lá em 2010, eu estava em Israel, e eu tive a oportunidade de conhecer cisternas. Cisternas são lugares onde as pessoas, principalmente em época de guerra, eles guardavam água. São poços imensos, lá no lugar onde supostamente foi o túmulo onde sepultaram Jesus, supostamente tem uma grande cisterna que é maior do que se você estivesse lá em cima, e contando isso daqui com o outro, é muito mais profundo. E eles dizem que ali foi um lugar onde José de Arimateia era um lugar onde pertencia a José de Arimateia, aquele que emprestou ali o túmulo ali para Jesus. Então, a cisterna é um lugar onde existe fonte de água. Deus é a minha fonte. Quando a gente canta uma música aqui, Tu és a fonte, Senhor, Deus é a nossa fonte. Agora, essa fonte, ela se expressou, essa fonte, ela se materializou. Quando Jesus está aqui na terra, todo o poder de Deus estava nessa terra. Você pode dar glória a Deus aí, irmão, bem forte, irmão. Irmão, você vai para Israel. Você não creu, irmão? Eu vou falar de novo. Você vai para Israel. Meu Deus, só o irmão ali. Você vai para Israel. Eu estou dando mais uma chance, pelo amor de Deus. Mas pastor, eu não quero ir. Tá, você não quer ir, então eu não quero obrigar. Mas você não sabe o que você está perdendo. Porque em volta do Mar da Galileia, ali estão as cidades onde Jesus teve o seu ministério durante 3 anos. E aí, quando você começa a entender que Deus é a fonte, e a expressão dessa fonte é Jesus, você começa a entender o seguinte: que aonde Jesus andou, todo o poder de Deus ali estava. Você consegue entender isso? Aonde é que Jesus está hoje? Sei lá, pastor. Já respondi, já. Onde é que Jesus está hoje? Está lá à destra de Deus. Sim, mas através do Espírito Santo ele está onde? Dentro do meu coração. Se Jesus é a expressão do poder de Deus, então esse poder de Deus está dentro da minha vida. Se esse poder está dentro da minha vida, a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que a Bíblia diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu vou terminar. João capítulo 5. João capítulo 5. Algum tempo mais tarde, verso 1, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Verso 2. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Eu estive nesse lugar. É um lugar todo destruído, não tem beleza nenhuma, mas naquela época tinha. Neste jazia grande multidão de enfermos,
ali estavam cegos, ali estavam coxos, ali estavam paralíticos, esperando o movimento de águas. Eles esperavam o movimento de uma água, porque um anjo, no verso 4, descia em certo tempo. Não sabia, ninguém sabia qual era o tempo que ele iria descer, mas um anjo ali descia em certo tempo e agitava a água. E diz a Bíblia que o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. O ser humano que estava ali estava olhando para uma fonte. A fonte, ela poderia permanecer ali, como ela poderia também secar. Se você vai procurar fotos desta fonte, hoje ela não é uma fonte, é como se fosse uma bica. Sabe o que é uma bica? Um canozinho que sai uma aguinha. Naquela época era uma fonte, havia bastante água ali. E os cegos, os enfermos, os coxos ficavam olhando para aquela fonte, e eles ficavam esperando o dia que ia descer o anjo e que ia fazer aquelas águas se movimentarem. E o primeiro que se lançasse ali, ele ia ser curado. Oh glória! Mas a Bíblia diz o seguinte, vamos continuar comigo. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Esse homem tinha 38 anos que estava ali. A Bíblia diz que o verbo, a Bíblia diz que a palavra, a Bíblia diz que a expressão de Deus vai até aquele lugar. A Bíblia diz que se Deus é a minha cisterna, aleluia, glória a Deus, essa cisterna se revela, essa cisterna ela se mostra através do Filho. Enquanto as pessoas estavam olhando para uma fonte, toda a fonte de Deus está entrando naquele lugar. Oh glória a Deus! Estou profetizando sobre a tua vida, meu irmão, porque se você está colocando a tua fé nas coisas passageiras, tira a tua fé nas coisas passageiras e coloca a tua fé na verdadeira expressão de Deus, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a tua mão, meu irmão, o milagre vai acontecer na tua vida. A fonte de Deus está nesse lugar, o poder de Deus está nesse lugar, a verdadeira unção de Deus está nesse lugar. E qual é o nome desse poder, desta fonte? É o nome dele, é Jesus. Ninguém estava vendo, mas a Bíblia diz que Jesus aparece ali, vendo aquele homem e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, lhe disse: olha a pergunta de Jesus. Você muitas vezes fala: Deus não fala comigo. Mas Deus estava falando com aquele homem através de Jesus. Meu Pai, o representante de Deus chega até aquele homem e lhe faz uma pergunta, que é a mesma coisa que Deus está fazendo com você nesta manhã. O representante de Deus, a expressão de Deus, está aqui nesta manhã, e ele está perguntando para você: você quer ser curado? Quem disse que Deus não fala com você, meu irmão? Quem disse que Deus não sabe o que você está passando, aquilo que você está enfrentando? Quem disse que Deus não quer mudar a tua vida? Eu só sei o que Deus quer quando Deus abre a sua boca e Ele se expressa para mim. Eu só sei o que o homem é quando ele abre a sua boca e ele começa a falar. Deus olhou para aquele homem e se expressou e disse: você quer ser curado? Eu sei, isso acontece conosco. Respondeu o enfermo: oh Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Aquele homem estava olhando para o tanque, mas a cisterna, toda a cisterna estava lá diante dele. Oh meu irmão, para de olhar para o tanque, porque toda a cisterna está diante de você. Para de olhar, meu irmão, para confiar em coisas deste mundo, porque toda a cisterna está diante de você nessa manhã. Ele disse assim:
Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, olha Deus falando para ele, através de Jesus: levanta-te, eu sou a cisterna, eu sou o poder, eu sou o que você precisa. Não foi profeta que foi usado para falar com ele, irmão. O próprio Deus está falando através de Jesus ali. Ouça a voz de Deus aqui, meu irmão. Se você está vendo alguma coisa impossível na tua vida, Deus está falando através de Jesus para você nesta manhã. Ele disse: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Sabe o que aquele homem fez? Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e se pôs a andar.